Tropa informa. Brasil! O Exército compartilha com as forças co-irmãs os maiores índices de confiança da sociedade brasileira, o que aumenta sobremaneira nossas responsabilidades. Lembremos que Forças Armadas são um bem inalienável da nação e vetor dissuasório imprescindível no concerto internacional. O cidadão, ao respeitar e valorizar seus soldados, em essência, está investindo na garantia de seu bem maior, a sua liberdade. A estatura de uma força armada é, nos momentos decisivos, a garantia da soberania e independência de um povo. Reafirmamos o eterno compromisso de nossa instituição com os anseios e as demandas dos irmãos brasileiros e com a soberania de nosso país, o qual juramos defender com o sacrifício da própria vida. A insurreição pernambucana, ao ser considerada o berço da nacionalidade, nos remete de imediato a Guararapes, cujos feitos marcaram a gênese do Exército Brasileiro. Ali surgiram nossos primeiros heróis, em uma espontânea fusão de raças, brancos, negros e índios, conjurados livremente, sob o inédito brado de pátria, lutaram bravamente contra o invasor estrangeiro. Com inteligência, coragem, espírito aguerrido e vigor, souberam concretizar o anseio de liberdade e o amor incondicional à terra. Nascia assim, de forma inequívoca, o sentimento de soberania nacional, nosso maior legado e do qual jamais abriremos mão, custe o que custar. Hoje, uma vez mais, reverenciamos esse glorioso processo histórico de consolidação da identidade nacional. O Exército Brasileiro, ao completar 374 anos de uma existência alicerçada em valores e tradições e impregnado de um incansável comprometimento com a nação brasileira, agradece a seus bravos soldados de todos os tempos os sacrifícios despendidos e os desafios ultrapassados, sempre em prol da nossa gente, com perseverança e acendrado patriotismo. O apanágio do verdadeiro soldado, emoldurado pela hierarquia e disciplina, tem como pano de fundo a abnegação, a ética, o caráter, o espírito de corpo e o amor à profissão das armas. Estivemos presentes ao lado da Marinha do Brasil e da Força Aérea Brasileira em todos os importantes episódios da vida nacional, sempre prontos para a defesa da pátria, dos poderes constitucionais e da lei e da ordem. Neste exato momento, em todos os rincões desse amado solo, há um combatente que, vigilante e atento, sob chuva ou sol, próximo ou distante de seus entes queridos, guarnece e protege com sua vida nossas incomensuráveis riquezas, na brasileira Amazônia, nos cerrados, nos pantanais, no agreste e nos pampas. É o braço forte e anônimo, sempre pronto e alerta. Além disso, nossa mão amiga coopera permanentemente com o desenvolvimento nacional, qualificando profissionais, abrindo estradas e ferrovias, revitalizando rios, perfurando poços e distribuindo água no semiárido, preservando nossas florestas, mitigando catástrofes e pandemias e executando inúmeras atividades subsidiárias. Onde seja necessária nossa presença, ali estaremos, vigilantes e atentos ao chamado do Estado brasileiro. Fruto desse trabalho competente e obstinado, o Exército compartilha com as forças co-irmãs os maiores índices de confiança da sociedade brasileira, o que aumenta sobremaneira nossas responsabilidades. Lembremos que Forças Armadas são um bem inalienável da nação e vetor dissuasório imprescindível no concerto internacional. O cidadão, ao respeitar e valorizar seus soldados, em essência,
está investindo na garantia de seu bem maior, a sua liberdade. A estatura de uma força armada é, nos momentos decisivos, a garantia da soberania e independência de um povo. Assim, contemplando um passado de glórias, tradições e sacrifícios, compreendemos e valorizamos a nobreza de nossa vida castrense. O Exército não para. Enfrentamos com denodo as mudanças e os desafios que se façam necessários na construção de um futuro de grandeza, de ordem e de prosperidade. O século XXI está a exigir em todos os campos do poder respostas rápidas e eficazes que façam frente aos desafios que nesse ambiente multifacetado certamente surgirão. Não será diferente no campo militar, onde os conflitos modernos, muito além da tradicional doutrina, demandarão a implementação de ferramentas de elevado conteúdo científico-tecnológico. Nesse sentido, o portfólio estratégico do Exército foca o seu planejamento e a consequente alocação de recursos, tanto no fortalecimento de capacidades militares, quanto na entrega de benefícios à sociedade, por intermédio de tecnologias de uso dual. Nossos projetos estimulam a geração de empregos, diretos e indiretos, na base industrial de defesa, aumentando a pauta de exportação e gerando mais riquezas para a nossa nação. Por tudo isso, neste 19 de abril, reafirmamos o eterno compromisso de nossa instituição com os anseios e as demandas dos irmãos brasileiros e com a soberania de nosso país, o qual juramos defender com o sacrifício da própria vida. O Exército tem medo, pelo que se vê, ou desminta e diga que não. A farda de nada serve, não só do Exército como das demais forças. Se tem medo de uma pessoa, enfrentem o ditador, ou então o Exército está subjugado ao ministro Alexandre de Moraes e ao STF. E perdoem a veemência, mas chegamos num ponto no Brasil em que a ruptura institucional já aconteceu. E ver as Forças Armadas nem se pronunciando sobre isso é vergonhoso para o nosso país. Triste, porque eu tenho orgulho das nossas Forças Armadas, eu tenho orgulho do Exército de Caxias, eu tenho orgulho do nosso país e de ser brasileiro. Mas eu tenho vergonha do que eu estou vendo hoje acontecer com membros ativos e generais da reserva. O comandante do Exército só decide promover general envolvido em investigação após consultar Alexandre de Moraes, que deu sinal verde. É o Alexandre de Moraes que manda no comando? Porque o que nós vemos acontecer hoje é um desrespeito à Constituição flagrante do ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte, e a reação das Forças Armadas é de complacência, e do Ministério da Defesa também. Eu gostaria de ver o general do Exército, Tomás Miguel Paiva, ter a mesma veemência de criticar os abusos de autoridade do ministro Alexandre de Moraes, a mesma veemência que ele tem ao falar do custo da refeição dos militares. Na minha visão, senhor presidente, a agressão ao Estado de Direito do Brasil e à Constituição é algo gravíssimo. E é o que a população brasileira está vendo todos os dias. As Forças Armadas Brasileiras e o Ministério da Defesa vão corroborar com essa narrativa mentirosa de que houve uma tentativa de golpe. Porque se corrobora, para ter a tentativa de golpe, teve, de alguma forma, a participação do Exército. O Exército está dando tiro de canhão no próprio pé. Eu pedi para buscarem a Constituição do Supremo Tribunal Federal, lá no prédio vizinho, até porque a Constituição da República Federativa do Brasil já não vale mais há muito tempo. E o artigo 142, colhido lá nessa Constituição do Supremo Tribunal Federal, diz o seguinte, presidente: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do ministro Alexandre de Moraes. E eu faço essa leitura aqui da Constituição do Supremo, já mencionando que retiraram o resto do artigo 142, que dizia o seguinte: e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Por que eu digo isso, senhor presidente? Porque o que nós vemos acontecer hoje é um desrespeito à Constituição flagrante do ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte, e a reação das Forças Armadas é de complacência, e do Ministério da Defesa também.
Eu gostaria de ver o general do Exército, Tomás Miguel Paiva, ter a mesma veemência de criticar os abusos de autoridade do ministro Alexandre de Moraes, a mesma veemência que ele tem ao falar do custo da refeição dos militares. Na minha visão, senhor presidente, a agressão ao Estado de Direito do Brasil e à Constituição é algo gravíssimo. E é o que a população brasileira está vendo todos os dias. No entanto, o que nós vimos quando houve ordens de busca e apreensão para fazer fishing expedition, inclusive na casa de generais respeitados das Forças Armadas. Nós temos aqui os nomes do Estevão Teófilo, Braga Neto, Freire Gomes, Paulo Sérgio Nogueira, Augusto Heleno. O que nós vimos é que o Ministério da Defesa e o Comando do Exército foram informados antes e consentiram. Está na mídia. Está na mídia. Está na mídia. PF avisou o Comando do Exército na véspera sobre operações contra militares. Como não, ministro? Está aqui. Não, eu não estou absolutamente desmentindo. Está aqui. Só feito é isso. O que acontece é o seguinte, é de praxe, quando a Polícia Federal vai fazer uma operação, avisa antes que vai lá. Ministro, mas se é fake news, tem que botar no inquérito. Vou aguardar. Se é fake news, tem que botar no inquérito. É fake news ou não é? É verdade ou não é, ministro? É verdade ou não é? PF avisou o Comando do Exército na véspera. Não, o ministro... Ainda que tivesse sido apenas avisado, depois de realizado, ministro, depois de realizadas as buscas e apreensões completamente ilegais, o mínimo que se esperava das Forças Armadas e do Ministério da Defesa era solidariedade com aqueles que estão sendo perseguidos injusta e ilegalmente. Membros da reserva e membros da ativa que não podem ser presos, salvo em flagrante, inclusive Mauro Cid ainda preso. Cadê a solidariedade institucional? Ou o Exército, as Forças Armadas Brasileiras e o Ministério da Defesa vão corroborar com essa narrativa mentirosa de que houve uma tentativa de golpe. Porque se corrobora, para ter a tentativa de golpe, teve, de alguma forma, a participação do Exército. O Exército está dando tiro de canhão no próprio pé? Senhor presidente, eu acho vergonhoso o que nós estamos vivendo, porque depois dessas notícias que nós vimos sobre a participação do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, autoridades policiais, negando ampla defesa, direito a contraditório, publicidade e revogando o Código Penal Militar, ou ele ainda existe? Depois disso tudo, nós acompanhamos em todos os meios de comunicação, por exemplo, o Sul, lá do meu Rio Grande do Sul, as frequentes conversas entre Alexandre de Moraes e o comandante do Exército. O Globo, Bela Megalhos, frequentes conversas entre Alexandre de Moraes e o comandante do Exército. Agenda do Poder, comandante do Exército só decide promover general envolvido em investigação após consultar Alexandre de Moraes, que deu sinal verde. É o Alexandre de Moraes que manda no comando? Então é fake news. Pede para botar... É fake news. Pede para botar no inquérito para Alexandre de Moraes investigar a Bela Megalha. É isso que o senhor quer? Comandante do Exército consultou Moraes antes de escolher general citar no caso Marelli. Fake news, presidente. Peço encaminhar o inquérito das fake news, que o general do Exército proteja a sua corporação e peça ao ministro Alexandre de Moraes que tome providências. Ou então, o Exército está subjugado ao ministro Alexandre de Moraes e ao STF. O Exército tem medo, pelo que se vê nas notícias. Ou desminta e diga que não. A farda de nada serve, não só do Exército, como das demais forças. Se tem medo de uma pessoa, enfrentem o ditador. Porque a Constituição, até onde eu sei, diz, apesar de eu ter toda a oposição ao Lula, que a autoridade suprema é do presidente da República, mas está aqui. E os fatos descrevem, caro comandante. Os fatos descrevem. Eu não vi nada das Forças Armadas, de fato, dizendo que é irregular e ilegal. Cid está preso. Ilegal inconstitucionalmente. E Vossa Excelência nada faz. O senhor nada faz, nada diz. Eu quero, senhor presidente, dizer aqui que o silêncio fala por si. Porque esse assunto já deveria ter sido debatido há muito tempo. O que nós estamos vendo aqui, nesse momento no Brasil, são processos sigilosos, feitos para constranger e intimidar. E eu quero perguntar também, se o senhor se consulta mesmo com Alexandre de Moraes, se tem falado com ele, se tem informação privilegiada sobre os processos. Porque eu mesmo tenho processo contra mim, sob sigilo, no Supremo Tribunal Federal, e só pude constituir advogado 6 meses depois, por uma suposta fake news absurda, a acusação do Supremo Tribunal Federal, e só por meio de jeitinho de advogado falando com a OAB, depois eu consegui
que o meu advogado fosse habilitado. Mas se o senhor pode falar direto com o ministro Alexandre de Moraes, por que não pede providência? Ou está prevaricando diante dos crimes de abuso de autoridade cometidos por Alexandre de Moraes e pelo restante do Supremo Tribunal Federal? E perdoem a veemência, mas chegamos num ponto no Brasil em que a ruptura institucional já aconteceu. E ver as Forças Armadas nem se pronunciando sobre isso é vergonhoso para o nosso país. Triste, porque eu tenho orgulho das nossas Forças Armadas, eu tenho orgulho do Exército de Caxias, eu tenho orgulho do nosso país e de ser brasileiro. Mas eu tenho vergonha do que eu estou vendo hoje acontecer com generais da ativa, com membros ativos e generais da reserva, sem a menor consideração das forças a que pertencem. Foi revogada a Constituição da República Federativa do Brasil há muito tempo pelo Supremo Tribunal Federal e o Exército Brasileiro, lamentavelmente, tem parte disso. E concluindo, ministro José Múcio, Vossa Excelência falou em determinado momento que, vou ler exatamente, falou, qualquer governo precisa de forças armadas. É verdade. Principalmente as ditaduras. Eu quero evitar que esse processo que nós já vimos acontecer na Venezuela e em outros países se consolide aqui no nosso Brasil. E depois de ver esse bravo discurso do general do Exército, a pergunta que fica é o seguinte: aonde que estão as Forças Armadas neste momento em que a democracia foi sequestrada no Brasil e onde nós vemos um ativismo judiciário que está deixando todos de queixo caído com aquilo que temos visto nos últimos dias e nas manchetes aí de todos os jornais e da TV sobre aquilo que tem acontecido ali no Supremo Tribunal Federal, sobre a omissão do Senado Federal e sobre esse desgoverno que vem atrasando o Brasil. A pergunta que fica é: as Forças Armadas realmente existem para defender o povo brasileiro, a segurança do povo brasileiro, a autonomia do povo brasileiro? Ou é apenas um apêndice do sistema que hoje governa esse país? Nós temos visto ali na Venezuela como o aparelhamento do Estado, a começar das mídias sociais, da TV, do rádio e chegando até as Forças Armadas, tem feito com que o ditador Nicolás Maduro perdure no poder e se sustente mesmo diante de um processo eleitoral fraudado. E isso aqui no Brasil não pode acontecer. Se realmente as Forças Armadas é um poder que governa juntamente com o Executivo e está sujeito ao povo, porque todo o poder emana do povo, onde estão as Forças Armadas? O povo brasileiro se sentiu traído quando foi para frente dos quartéis pedindo auxílio, a intervenção, a ajuda, o apoio ali do braço forte do Exército e não teve. E agora nós queremos saber onde estão os generais de 4 estrelas, 5 estrelas, onde estão as Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, para fazer algo a respeito desse ativismo judiciário, onde uma única pessoa com uma canetada muda o destino de milhares e milhares de pessoas. Nós estamos aqui fazendo um alerta e colocando a nossa voz aqui para saber se esses generais estão mesmo a favor do povo e trabalhando pelo povo brasileiro ou se trabalham em prol de um sistema que já está montado, um circo que já está armado. Fica essa pergunta. Coloque aqui nos comentários. O que você acha dessa situação? Hoje, o Exército Brasileiro, assim como falou o general, é uma entidade totalmente confiante, responsável e que tem a garantia do povo brasileiro ou não? Já caiu no descrédito e realmente já faz parte de um sistema político de governo e de poder para permanecer aqueles que estão ali no poder. O que você acha disso? Coloque aqui nos comentários, porque eu quero saber a sua opinião, porque o que vale mesmo é a opinião do povo brasileiro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu quero te convidar para se inscrever nesse canal, porque aqui nós somos um canal de pessoas conservadoras que defendem Deus, pátria e família. Então, se você também defende esses princípios, se inscreva aqui no canal. Nós vamos trazer aqui denúncias, matérias, vídeos sobre aquilo que está acontecendo no Brasil e em Brasília especialmente, mas aquilo que vai contra o povo brasileiro e que nós não concordamos e vamos continuar denunciando aqui. Dá um like nesse vídeo para que esse conteúdo possa ir para mais pessoas e nós seguimos aqui esperando uma resposta do Exército Brasileiro